Meus amores, voltamos e hoje nós vamos falar da Torre de Babel e do chamado de Abraão. Eu acho tão lindo que a Bíblia o tempo todo está contando duas histórias. A história de um pensamento, que é o pensamento do homem, o pensamento que a gente pensa quando o pecado está dentro da gente, que é essa nossa visão distorcida, né? Da gente querer nossa vanglória, que a gente quer ser admirado, bonito, rico, ser o mais poderoso, né? Da gente querer conhecimento para aumentar o nosso poder, para ganhar mais. E a história de Deus, de um outro jeito de pensar, onde mostra que toda glória é só de Deus, que o que nós temos que fazer de mais precioso é parecer com Ele. Então existe um traço, um paralelo do que o egoísmo faz e o que esse jeito de pensar, de sentir altruísta, essa generosidade, esse amor verdadeiro que vem de Deus vai nos mostrando. E aí a gente começa agora. A gente já apresentou os filhos de Noé, já apresentamos as civilizações que tem agora e aí começa, foca numa história, a história da Torre de Babel. Vamos comigo que é muito legal. Então, em Gênesis 11, começa a nos mostrar a história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, uma das coisas é que você percebe é que o homem, ele quer se opor a Deus. Ele quer celebrar o próprio nome, ele quer ficar famoso. Então a gente fala que no mundo, Moisés nos conta que no mundo todo havia apenas uma língua, todos falavam da mesma língua e tinha só um jeito de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, a própria representação, pela inteligência deles, eles começaram a ver que poderiam construir. E aí eles começaram a fazer essa tecnologia de tijolo, de argamassa, que poderiam usar para construir várias coisas, para abrigar animais. Mas em vez disso, com a tecnologia, uma das coisas que eles pensaram é: não vamos obedecer a Deus, não vamos nos espalhar, não vamos nos multiplicar pela terra, nada disso. A gente vai construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Quer saber? Nós vamos chegar a Deus, é nosso, com o nosso esforço. E assim, nosso nome será famoso. A vanglória. Vamos nós ficarmos famosos. Mostrar que nós podemos, né? E não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade. Acho tão engraçado o jeito que é, porque, tipo assim, nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, mas tão pequenos, que Moisés está dizendo que a gente estava se achando, sabe? Imagina um monte de formiga querendo brigar com o elefante, assim, mas isso não chega nem aos pés do que a gente perde. A criaturinha, cheia de pecado, povo ruim, chato, achando que vai parecer com Deus. Aí fala, começa, nossa, nós vamos construir algo, e nós vamos fazer nosso nome famoso, a gente vai chegar ao céu, sabe? Aquele pensamento. Hoje a gente vê o tamanho da galáxia, assim. Eu rio porque é muito engraçado. E aí Moisés vem aqui e fala que Deus desceu. Tipo assim, é tão pequeno o negócio que Deus precisou descer. Então nunca quer chegar no céu para ver a cidade. Então tá, chegou-se, né? Deus precisou descer para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Não é que Deus estava se sentindo ameaçado, não, gente. Deus precisou descer para ver. A gente não é nada, ele mantém fôlego do nosso ar. Mas é que já viu? Esses dias eu vi um comentário engraçado de uma paciente minha, que ela falou assim, ocupada salvando minha filha dela mesma. A filha tinha colocado uma cadeira em cima de um sofá, e aí ela, um segundo que descuidou, a filha estava lá, a filha mesmo estava se colocando em apuros. Então, qual que é o passatempo dela do dia todo? Salvar a filha dela mesma, a filha mesma. Eu sinto que Deus é isso. Ele olha e fala, gente do céu, eu vou ter que separar esse povo, senão eles vão
cair mais em vanglória, eles vão ficar cada vez mais perdidos, eles nunca vão conseguir entender esse modo de pensar, esse modo de sentir, esse modo de agir de Cristo. Então, Deus foi lá e falou: venham, desçamos e confundamos. Eu acho muito interessante o quanto a Trindade, o quanto esse Deus que nunca está só, é tão claro na Bíblia. Venham, desçamos e confundamos. É um Deus em comunhão, é um Deus que se ama, é um Deus que vive nessa comunhão e que decide junto zelar, né? Salvar a gente da gente mesmo. Confundamos a língua que falam para que não entendam mais os outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foram chamadas de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E dali o Senhor espalhou por toda a terra. É engraçado que no Pentecoste, o que Deus fez foi voltar a unir toda a língua. A gente sem Deus, a gente pode falar, gente, o mesmo português, a gente não entende. Eu falo que muita comunhão não é comunhão, é confusão, porque Deus não está ali. E só existe um jeito da gente falar a mesma língua, se a gente tiver o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de fazer que Cristo Jesus. Senão, a gente não consegue. Então, o pecado é isso que distorce todas as coisas. E a Babel, isso aqui que ele está mostrando, é a antítese, é o contrário do que Deus quer. O que Deus quer são inteligências humilhadas. O que Deus quer é que a gente entenda o quão a gente é pecador e o quanto a gente é impotente, o quanto a gente não consegue manter o ar nos nossos pulmões, nem dos nossos filhos, a gente não consegue ter comida amanhã se ele não colocar o solo. A gente jamais vai ter honra pelo nosso próprio nome. A gente por si só, a gente vê ali, ó, Paulo sendo subjugado com o evangelho ali sobre Roma, morreu ali com a cabeça decepada, mas o evangelho que Paulo prega, ele é eterno, enquanto Roma já ruiu. Então existe um contraste muito grande que ele vai mostrar aqui, porque ele vai mostrar duas coisas, ele vai mostrar esse jeito de pensar, e depois ele vai mostrar Abraão, Deus mesmo colocou um nome e eternizou. Deus mesmo, sabe o que ele fez? Nada. Foi Deus mesmo que eternizou o nome de Abraão. Você vai ver que no Torre de Babel eles não colocaram um nome. Falou os homens, não sei o que, etc. Tal. A gente nem sabe quem são eles. Mas tem pessoas na Bíblia, gente, que a gente tem um nome. A gente sabe, eu gosto dos Lázaro e do rico. O rico ninguém sabe quem é, mas Lázaro tinha um nome eternizado, que tem 2000 e poucos anos que a gente lê o nome dele. Abraão é o pai da fé, todo mundo sabe quem é Abraão. E Abraão não tem tora nenhuma vanglória, ele só obedeceu a Deus. Porque o nome, quem dá, né, quem eterniza, é sempre Deus. Tipo assim, Maria, né, quebrou o perfume todo e ele falou: onde esse evangelho, essa boa notícia for cuidado, seu nome vai ser falado. Deus eternizou o nome da Maria. O que ela fez? Ela quebrou o vaso, ela quebrou o perfume, ela se derramou aos pés de Cristo. Então, só existe um jeito de ter um nome eternizado, e esse jeito é se derramando aos pés de Cristo. Porque Cristo é o único nome que deve ser eternizado. Cristo é esse nome acima de todos os nomes. E só o nome dele importa. E aí a gente continua, e é muito diferente do pensamento do mundo, né? Quando você lê essa Torre de Babel, tipo, eu lembro também dos Salmos, por que as nações se aquietam e vão, né? Mostra Deus rindo, tipo, é hilário o quanto a gente quer vanglória. A gente compra uma bolsa de marca e acha que isso é alguma coisa, a bolsa vai degradar, a gente vai degradar, nada vai ficar, não é possível. Um dinheiro que a gente podia ajudar tantas pessoas. Então, existe um pensamento do mundo que é totalmente diferente do pensamento da Bíblia. E aí a gente vem aqui, o próprio Moisés começando a contar pra gente que este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade.
E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. E aí voltou a contar a história da semente. Existe uma semente da restauração de todas as coisas que o Antigo Testamento vai contando, essa esperança dessa restauração. Então vamos lá, de Sem veio Arfaxade, de Arfaxade veio Salá, de Salá veio Éber, de Éber veio Peleg, de Peleg veio Reu, por mais que tenha tido outros filhos. De Reu veio Serug, de Serug, veio Naor, e de Naor veio Terá. E aí aqui a gente começa a história da apresentação de Abraão. Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Esta é a história de Terá. Terá, gente, gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu em sua terra natal, quando ainda vivia em Terá, seu pai. As pessoas não entendem muito a relação de Abraão e Ló. Como assim? É sobrinho? Ele é um sobrinho. Então, Abraão é um sobrinho, Ló é sobrinho de Abrão, nessa época ele ainda é Abrão. Então, eles estão mostrando a genealogia vindo de Sem. Eles param em Abrão. Ele conta que Abrão tinha irmãos, e o irmão dele, Arã, que era o irmão mais novo, gerou um filho. E na hora que ele gerou um filho, ele morreu. E aí, o que acontece? Ló foi criado basicamente como um filho. Era uma relação de sobrinho, mas era uma relação de filiação. Principalmente porque, lembrem-se que Abrão não tinha filhos nessa época. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão é Sarai, né? Então nós temos Abraão e Sarai, nossos patriarcas e matriarcas. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era fértil. Então ele já chega contando que Sarai não podia ter filhos. Então ele casou, mas eles não geraram filhos. Terá tomou o seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Arã, estabeleceu-se ali. Então, olha que interessante. Terá, que é o pai, ele pega Abrão e Sarai e o neto, que não tinha pai. E eles queriam ir para Canaã, para essa terra prometida. Só que no meio do caminho, então, já existia uma vontade nessa família de ir para Canaã. Mas no meio do caminho, eles chegaram em Arã. Eles saíram de Ur dos Caldeus, pararam em Arã e ali se estabeleceu. E aí, quando você vê Terá, Terá nunca chegou em Canaã. Terá parou ali em Arã e morreu em Arã. Nem Arã, onde estava Moisés, Sara, Terá e Ló, Terá viveu até morrer. Mas aí, Abraão e Sarai, eles vão continuar a peregrinação, porque estava no coração de Deus isso. É o Deus que coloca querer e realizar. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, ele chama, nessa época, gente, o pessoal era politeísta. Não é que Abrão conhecia Deus desse jeito, não é que mas ele confiou em Deus. Então, apareceu o Senhor, disse a Arão e falou: vai, sai daí. Eu vou fazer você um grande povo e vou te abençoar. Tornarei famoso o seu nome. Lembra que o que no relato passado que eles queriam na Torre de Babel é fazer o nome famoso? Pois o próprio Deus falou: eu vou tornar o seu nome famoso e você será uma bênção. Você vai abençoar. Eu vou abençoar todos os que o abençoarem e amaldiçoarei todos que os amaldiçoarem.
e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu acho muito legal, porque é como se Deus estivesse falando assim, ó, ah, vem, acredita em mim. Então foi pela fé, largar tudo, que através de você, a linhagem dessa descendência, esse descendente que restaurará todas as coisas, vai vir através de você. Você, através de você me obedecer, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão. Será que a gente partiria? Às vezes a gente tem tanto medo, né? Quantas vezes Deus fala coisa no nosso coração, a gente vai, mas fica ali receiosa. E eu acho lindo ver como ele partiu, como lhe ordenara o Senhor. E levou o Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã para lá chegarem. Abrão atravessou a terra até o lugar de cavalo de Moré, em Siquém, e naquela época os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um lugar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Eu acho tão lindo ver como Abraão não sabia direito. Ele foi peregrinando, ele foi esperando, ele foi ali, ó, devagarzinho, ele foi fazendo amizade, e ele foi acreditando no que Deus estava falando para ele. Abraão não tinha filhos, e Deus falava: para sua descendência darei essa terra. E Abraão sabia que Sarai era infértil, então ele sabia que era só Deus que podia cumprir isso, né? E ali foi criando, né? Um relacionamento. Davi prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e o invocou. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Então é isso. Abraão era esse peregrino, vivendo de culto em culto, vivendo de altar em altar, vivendo em confiança, vivendo acreditando em algo que não se via fisicamente. Depois Abraão partiu e prosseguiu para Neguebe, né? Abraão no Egito. Quando ele estava lá, houve tanta fome na terra que Abraão desceu ao Egito para ali viver em algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem, sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E eles me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Sabe o que eu acho engraçado? É que Abraão, ele saiu da terra dele. Ele estava confiando a vida dele em Deus. Ele estava confiando a vida dele numa promessa. Ele não tinha nenhuma garantia que ele ia ter descendentes. Mas, por mais que ele estivesse confiando, ele desconfiava. Sabe aquele eu confio desconfiando? Ele ainda não confiava em Deus. A fé dele era pequena. E eu vejo isso muito na gente. A gente confia até um limite. Não é que nossa fé é tão grande assim, né? Jesus mesmo chama a gente de homens de pequenas fé. E uma das coisas que eu oro, tanto para mim, pessoalmente, é que Deus me dê confiança nele, que Deus aumente a minha fé. Porque ele acreditava que a segurança dele estava numa mentira, que a segurança dele estava da Sara dizer que não era esposa. Ele não entende que a segurança dele é o Senhor. Que o Senhor é a rocha, que o Senhor é a segurança, que o Senhor é o sustento, que apenas o Senhor. E esse momento de chegar e confiar tudo nesse Senhor que cuida, que provê, é necessário uma caminhada. Então existe uma caminhada ali com Deus que
Abraão começa, nessa época Abrão, né? Que Abrão começa. Então ele vai no Egito. Primeiro, Egito tinha o Nilo, né? Então ali sempre mantinha vegetação. Ele não acreditava em Deus para sustentá-lo. Depois ele não confiava em Deus para protegê-lo. E aí a gente continua a história. Peraí, deixa eu colocar aqui. Abraão chegou ao Egito e aconteceu o que eles falaram mesmo. A esposa dele era bonita. Viram os egípcios que Sarai é uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos, servas e camelos. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com doenças graves por causa de Sarai, mulher de Abraão. Eu acho tão engraçado, sabe? A gente não é fiel, mas Deus continua sendo fiel. Então, assim, Abraão tinha falta de confiança. Abraão tinha pecado, mas foi Deus mesmo, no controle de todas as coisas, que estava protegendo Abraão e mantendo a aliança dele com Abraão, apesar do Abraão ser quem seja, apesar do Abraão ter errado. Então é Deus que restaura Abraão. É Deus, ele entrou ali no mato sem cachorro. Ele jamais ia conseguir tirar a esposa dele do faraó. Que dia que ele ia chegar em Canaã, gente? A esposa casou com o faraó. Se o faraó quisesse, matava ele. Mas você vê Deus cuidando. Então, por isso, Faraó mandou Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que você não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha esposa. Aí está sua mulher, tome e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher, com tudo que possuía. É Deus. É Deus que nos cuida, é Deus que nos guia, é Deus que nos mantém. Às vezes, gente, se Deus não fosse, se ele não entendesse que Deus está com Abraão, né? Senão, às vezes tinha morrido. Por que ele mandou a mulher embora com o marido, com tudo que tinha, e para que os egípcios providenciassem tudo? Porque temor de Deus, né? Existe, Deus se coloca o temor. Então, mais uma vez, primeira vez que eu li a Bíblia, eu li com a mente humana. E eu pensei, meu Deus do céu, para dizer que é homem bom, ele tá fingindo que a esposa não é a esposa dele, chamando de irmã porque quer morrer, sabe, julgamentos. Porque a gente não conseguia nem enxergar o quão pecador era meu coração. E aí eu pensava, melhor que eu, porque esse homem da Bíblia eu sou. E essa história não tem a ver com Abraão. E não, nós não somos melhores que eles, porque ele largou tudo e ele seguiu esse caminho estreito, que é o caminho que a gente está tentando seguir. E hora nenhuma ela tem a ver com Abraão, porque Abraão é falho. Sabe, Davi é falho. Sabe, Elias é falho. Sabe, Pedro é falho. Todos nós somos. Paulo é falho. E aí a Bíblia é a história de homens falhos. A Bíblia é uma história de homens terríveis, homens pecadores. A Bíblia é a história de homens que fazem guerra. A Bíblia é a história de homens que violentam. Mas é a história também de um Deus que, apesar dos homens ser o que são, apesar de Abraão ter errado, foi Deus diz que ele vai ser uma bênção para todas as pessoas. E pela semente dele, graças a Deus, nós temos Cristo. Então, sim, nós temos defeitos, sim, nós temos que arrepender, sim, nós temos que ter temor do Senhor, mas essa é a história de um ser gracioso, bondoso, santo, que disse que iria restaurar todas as coisas e que a gente acredita e vive nessa esperança. Então é isso, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de leitura da sua palavra. Meu Deus,
como Sua palavra transforma, como Sua palavra edifica. Continue entrando dentro do nosso coração, entrando dentro da sua mente. Nos dê a possibilidade de falar da Sua palavra, Senhor. Senhor, entra nos lares de cada um de nós, nos enche do Espírito Santo, Senhor. Senhor, restaura o casamento, restaura o corpo físico, restaura o corpo espiritual. Nos dê a capacidade de enxergar quem Tu és. Tira os escamas dos nossos olhos e faça com que a gente volte todo o nosso ser para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém!